Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Rafael. Muito prazer estar com vocês novamente. É uma satisfação muito grande para mim, ainda que seja à distância. Eu preferiria mil vezes que nós estivéssemos em sala de aula, mas a situação nos impõe esse distanciamento, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, com a vida mais normal possível dentro das possibilidades. Espero que vocês estejam com saúde, seus entes queridos, seus parentes, enfim, espero que estejam todo mundo bem. Esse semestre eu perdi a esperança, mas semestre que vem eu tenho fé de que nós vamos conseguir, nos reunir novamente em sala de aula. Eu acredito que vai dar certo. Tá? Acredito que vai dar certo. Gente, então nós damos continuação ao nosso conteúdo. Hoje, nossa aula é de sistema financeiro, né? Nossa aula de sistema financeiro. E, bom, enfim. Então é isso, né? É claro que também é uma matéria, tá? Na verdade, hoje, assim como foi na aula passada e assim como será na próxima, né? Na verdade, vocês vão ver elementos gerais de toda uma disciplina, tá? Vocês vão ter direito econômico e financeiro, que se não me engano é no sexto ou sétimo período. Agora eu não. Vocês estão no terceiro agora, né? Eu acho que não, acho que é mais pra frente. Não, é isso mesmo. Acho que é no sexto ou sétimo período. E vocês vão ver, então, direito financeiro, juntamente com direito tributário, né? Direito financeiro, depois direito tributário, ou vice-versa, agora eu não me recordo. Mas, de novo, né? São aspectos introdutórios de toda uma disciplina. No entanto, essa parte é importante porque apresenta, né? Eu acho que essas matérias, essas aulas que vocês têm tido são muito importantes para mostrar para vocês como que a Constituição é o ponto nevrálgico de todo ordenamento jurídico, né? Tudo se encontra na Constituição. Todos os ramos de direito têm seu fundamento na Constituição, né? O direito civil, o direito tributário, o direito financeiro, o direito penal, o direito processual, enfim, né? Qualquer um que você quiser, direito administrativo, qualquer direito que você quiser, previdenciário, ambiental, qualquer direito que você quiser, ele encontra o seu fundamento de validade na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal é uma norma, né, que você definitivamente precisa conhecer, você precisa dominar para que você tenha uma boa compreensão, dos sub-ramos de direito, né, que encontram na Constituição Federal o seu fundamento de validade. Aula de hoje, então, sistema financeiro. De novo, eu teria um mundo de coisas para falar. É toda uma matéria, tá? É um semestre só, tá bom? É um semestre só. Então já fico tranquilo. Mas é um semestre, né? Eu não poderia aqui em uma aula resumir um semestre inteiro. Então nós vamos ver aspectos introdutórios, né? Do que dizem respeito ao articulamento constitucional desse sub-ramo do direito. E aí, quando vocês chegarem lá, vocês vão partir disso aqui, né? Vocês vão partir desses pressupostos para frente. E aí vocês vão ver realmente muito, muito mais coisa, né? Hoje nós vamos de novo, né? Assim como nós fizemos na aula passada, assim como nós faremos na aula que vem, vocês vão ter algumas noções introdutórias, né? Desses ramos de direito. E depois vocês vão estudá-lo também mais a fundo, tá? Vamos lá, gente. Então, sem delongas, vamos lá. Vamos ao sistema financeiro. A aula de hoje, eu particularmente acho que ela é mais light que a de ontem, a da semana passada. Tá? A aula de hoje, no meu entendimento, é mais light do que a semana passada e tem uma característica interessante, né? Praticamente todas as disciplinas, todas as aulas que eu já dei para vocês, eu já havia dado anteriormente, né? Todas aquelas matérias eu já tinha dado, né? Eu já conhecia, eu já dominava. Essa é uma matéria que eu confesso para vocês que eu nunca dei antes, né? Eu nunca lecionei
Eu nunca lecionei isso aqui antes. Tá? Então, tem alguns livros muito bons aqui em casa. Depois eu vou ver se eu acho algum na biblioteca virtual para colocar para vocês. Mas um bem bacana que eu usei aqui, um dos que eu usei, é o livro de um cara chamado Kiyoshi Harada. Tá? Kiyoshi Harada é um nome japonês, tá? É só colocar o sobrenome dele, né? Harada. Harada com H, né? H, A de amor, R de rato, A de amor de novo, D de dado e A de, vamos variar, A de árvore. Harada com H. Tá? Só colocar Harada, Direito Financeiro e Tributário, né? É o nome da obra. Direito Financeiro e Tributário. Então o livro dele ele divide, né? Eu particularmente eu prefiro outros autores para falar de direito tributário, eu particularmente, tá? Mas a parte dele de direito financeiro é bem legal, é bem boa, tá? Até acho que tem melhores, tá? Mas é muito boa, dá para você usar sem problema nenhum, tá? Então eu acabei usando aqui o livro que eu tenho aqui em casa, que eu acho Harada, tá? Eu vou ver se eu acho algum bem legal para vocês na biblioteca virtual. Bom, meus caros, vamos lá, vamos lá. Para a gente começar, né, a falar de sistema financeiro, primeiro você tem que entender o que é atividade financeira, né? Gente, atividade financeira do Estado, né? Nós estamos falando do Estado. Quando a gente fala em sistema financeiro, gente, nós estamos falando do Estado, tá? Nós não estamos falando de instituições financeiras, de bancos, não tem nada a ver, tá? Muita gente às vezes confunde, né? Escuta direito financeiro, sistema financeiro e confunde com o direito bancário, contratos bancários, financiamentos bancários, sistema financeiro de habitação, SFH, enfim. Não é, tá? Não é. Quando a gente fala de bancos, etc., né, contratos com os bancos, tarifas de bancos, etc., existe um outro ramo do direito, que é o direito bancário, que regula, né, a relação de particulares, pessoas físicas e jurídicas, com instituições financeiras. Não é o caso. Direito financeiro é um ramo que olha para o Estado. É um ramo que olha para o Estado. Ele tem uma ligação muito profunda com o direito tributário e claro, né, justamente por ter uma relação muito próxima com o direito tributário, ele também tem uma relação muito profunda com o direito administrativo. Aliás, no meu entendimento, no entendimento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tanto o direito financeiro quanto o direito tributário são crias, são filhotes do direito administrativo. Só não deixa um professor de direito tributário escutar isso, eles não gostam, eles ficam bravos. Mas é verdade, tá? É verdade. São atividades do Estado que acabaram se especializando. O estudo dessas áreas acabou se especializando também, né? E de modo que essas disciplinas receberam princípios autônomos, né? E acabaram se tornando disciplinas, né? Campos de ciência autônomos, mas ainda guardam relações muito profundas, tanto o direito tributário quanto o direito financeiro ainda guardam uma relação muito profunda com o direito administrativo, que é a gênese dos dois, né? Que é a gênese dos dois. Bom, quando a gente fala em sistema financeiro, a gente precisa entender o que é atividade financeira. A atividade financeira está vinculada com a própria finalidade do Estado. Qual é a finalidade do Estado, meus caros? Vocês tiveram lá com a professora Patrícia, Teoria Geral do Estado, né? Vocês aprenderam o que é Estado, os elementos do Estado, né? E os fins do Estado. Então, eu já falei isso para vocês muitas vezes. Eu, particularmente, gosto muito, né, quando eu vou conceituar Estado, eu gosto muito da noção estabelecida pelo professor italiano Ranelletti, e ele fala que o Estado nada mais é, né, do que um povo fixado em um território e organizado sob um poder de império originário e soberano que tem a finalidade de satisfazer o bem comum. Então, a finalidade do Estado, meus caros, é uma definição bem fugidia, né, que é justamente a satisfação
a satisfação do bem comum. É claro que é uma definição bastante aberta, né? O que é o bem comum, né? Se a gente tivesse que definir. A gente pode estabelecer, né, de uma forma bem sucinta, né? Nós até vamos entrar nisso mais para frente, em direito administrativo, por exemplo, mas nós podemos estabelecer que o bem comum, em primeiro lugar, né, pressupõe o trabalho, né, o dever que o Estado possui em fomentar, né, e contribuir para que os indivíduos, né, para que todo aquele povo possa desenvolver as suas competências, as suas habilidades, né, profissionais, éticas, morais, espirituais, físicas e etc. Ou seja, em outras palavras, né, propiciar a realização dos indivíduos como seres humanos, né, atrelada aí à noção de dignidade, né, da pessoa humana. Então, os fins do Estado, basicamente, quando a gente fala em fins do Estado, basicamente nós estamos falando disso. Tá? Então, significa dizer que, justamente para atingir essas finalidades, né, o Estado desenvolve várias atividades diferentes. Né, várias atividades diferentes, que variam, né, são serviços públicos, são prestação de construção de obras públicas, monumentos, né, fomento de cultura, enfim, né, prestação de serviços de saúde, de educação, previdência, né, enfim, dos mais variados. Né, são atividades das mais variadas matizes, das mais variadas espécies, né, mas que o Estado desenvolve para fins de atingir os fins a que se destina, né, com o propósito de atingir os fins ao que se destina. Né? E essas atividades, a gente vai falar disso mais profundamente, também em direito administrativo, mas elas, via de regra, elas são primárias e secundárias. Quando eu falo que são atividades primárias, quando eu falo que são atividades ou serviços de natureza primária, eu digo que são serviços de prestação exclusiva do Estado. Ou seja, somente o Estado e ninguém mais pode prestar, pode exercer. Somente o Estado e ninguém mais pode exercer. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, na segurança pública, né? Claro que existe a zeladoria patrimonial, o serviço privado, mas segurança pública propriamente dita é uma atividade característica do Estado. Somente o Estado pode prestar, né? Somente o Estado pode prestar, tá? Outro exemplo, né? O exercício de sua competência tributária, né? Que é algo que é exclusivo do Estado, do poder público. Né, exclusivo do Estado. E existem competências de natureza secundária. Né? E aquilo que é secundário, o Estado pode prestar, claro, ele pode prestar, mas o particular também pode prestar em regime de colaboração com o poder público. Né? São as concessões, as permissões de serviço público. Né? Como, por exemplo, a mobilidade urbana, né? O transporte urbano, que pode ser prestado pelo poder público? Sim. Mas pode ser concedido para particular? Sim, igualmente sim. Né? Igualmente sim. Na cidade de Caçapava, muito provavelmente, existe uma concessão de serviço público, né, que autoriza alguma empresa particular a exercer, né, mediante remuneração, o transporte público no município. Né? Não sei que empresa que é, agora eu nunca reparei, nunca prestei atenção em qual empresa é. Né? Aqui em Taubaté, por exemplo, é a ABC. Né? A ABC tem aquelas vans, enfim. Então, existem atividades que o particular pode exercer em colaboração com o poder público. Né? São o caso das concessões, as permissões de serviço público e etc. Tá? Então, primárias são atividades que só podem ser exercidas exclusivamente pelo poder público. Outro exemplo é o poder de polícia. Né? O poder de polícia, que só pode ser exercido pelo poder público. Não confunda com o poder da polícia. Tá? Poder da polícia é uma coisa, poder de polícia, inclusive nós já falamos na aula de segurança pública, né? Nós já falamos na aula de segurança pública, vamos falar hoje de novo,
que eu sei que você sabe, eu sei que você lembra, mas é só para relembrar, tá? E as atividades secundárias podem ser exercidas, são serviços públicos, mas são prestados pelos particulares em colaboração com o Estado, tá? E é claro que tudo isso, né, quando o Estado presta essas atividades, é claro que tudo isso envolve gasto, é claro que tudo isso envolve custo, né? Tudo isso envolve despesas. O Estado precisa despender recursos para realizar essas atividades, né? No passado, essas atividades eram custeadas pela entrega de bens a título gratuito, né? Os serviços do Estado, quando ele prestava, era custeada pelos súditos, né? Os súditos que tinham seus bens confiscados, eventualmente, para que o Estado pudesse prestar as suas atividades, para que o Estado pudesse funcionar, né? Só que com os avanços democráticos, né, com a consagração do direito à propriedade entre eles, né, a propriedade dos indivíduos ela é hoje protegida, né, ela é protegida do alcance do Estado. É claro que existem algumas limitações constitucionais, vocês já viram, né? Vocês já viram e vão ver mais outras, vão ver outras tantas, né? A questão da propriedade que tem que cumprir a sua função social, a desapropriação, o confisco mesmo que pode acontecer, lá no artigo 243 da Constituição, enfim, né? É claro que nenhum direito é absoluto, o direito à propriedade não poderia ser exceção à regra. Mas, via de regra, né? Via de regra, a propriedade dos indivíduos está colocada longe, fora do alcance do Estado. O que significa que o Estado precisa trabalhar para conquistar, para conseguir recursos, né, para que ele possa exercer essas atividades. Então, e uma das principais formas de fazer isso é através da tributação, né? Então, geralmente, por isso que o direito tributário, o direito financeiro é tão próximo do direito tributário, né? É tão próximo do direito tributário. O direito tributário estabelece como o Estado exerce as suas competências tributárias, cobra tributos, etc., né? O direito financeiro fala como é que o Estado faz com esses tributos, o que o Estado faz com o dinheiro que ele arrecadou com esses tributos. Basicamente é isso, né? Então, gente, a atividade financeira, e aí eu fui aqui num dos papas do direito público, né, o saudoso professor Aliomar Baleiro, já falecido, né, ele diz o quê? Que a atividade financeira significa dizer, né, de que forma o Estado é capaz de obter, criar, gerir e despender o dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu aquelas outras pessoas de direito público. Ou seja, aquelas necessidades que o Estado assume diretamente ou que ele entrega, né, pelo sistema de descentralização, ele entrega a outras pessoas, a outras pessoas públicas, né? Não é o Estado, mas eventualmente é uma autarquia, é uma fundação, enfim, né? Uma empresa pública, né? Outras pessoas de direito público. Lembrando, né? Vamos lembrar, né? Direito público, né? As pessoas de direito público são, em primeiro lugar, nós temos as pessoas políticas, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Que seriam aí o Estado, né? O professor Aliomar Baleiro, quando ele se refere ao Estado, ele está falando das pessoas políticas, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quando ele fala das outras pessoas de direito público, ele fala da administração pública indireta, né? Da administração pública indireta, que são as fundações de direito público, as autarquias, né? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Então, essas outras pessoas de direito público, você precisa ter em mente, então, né, que são as pessoas que compõem a administração pública indireta, né? Autarquias, fundações de direito público, sociedades de economia mista e empresas públicas. Tudo bem? Então, tá aí, né, o saudoso professor Aliomar Baleiro, essa obra Introdução à Ciência das Finanças. Introdução à Ciência das Finanças. Vale a pena
leitura, quem conseguir achar um excelente livro. É claro que você tem edições mais atualizadas, tá? Você tem edições mais atualizadas. Isso aí é coisa de sebo, tá? Mas se vocês podendo achar, vocês vão achar mais atualizado. Gente, não sei por que não animou, né? Enfim, vai entender, Freud explica, né? Gente, então, qual é o propósito da necessidade da atividade financeira? É justamente satisfazer as necessidades públicas. Mas o que são necessidades públicas? O que são necessidades públicas? Né? Necessidades públicas é diferente de uma necessidade individual ou mesmo uma necessidade coletiva. Tá? Uma necessidade pública uma necessidade pública são bens, na verdade, né? Vem atender a bens de interesse geral da coletividade e bens que são consagrados em norma jurídica, tá? São interesses da coletividade que são consagrados em normas jurídicas. Pode ser uma norma jurídica constitucional, pode ser uma norma jurídica legal. Tá? Mas quando eu falo em necessidade pública, significa um interesse jurídico, um interesse coletivo que é jurídico, né? Que é elevado ao grau, né? Que é alçado ao grau de uma norma constitucional ou de uma norma legal. Tudo bem? Tá? E é claro, né? Ainda precisa estar vinculado ao regime de direito público, o famoso regime jurídico administrativo, né? E se pautando pelos princípios do regime jurídico administrativo, eu costumo chamar de RJA, né? R de rei, R de regime, né? J de jurídico, A de administrativo. Então você vê RJA, você já sabe que é regime jurídico administrativo, tá? Com todos os princípios do regime jurídico administrativo que você já estudou, né? Supremacia do interesse público, lembra? Supremacia do interesse público sobre o particular, indisponibilidade do interesse público, legalidade restrita, etc. Lembra disso? Impessoalidade, moralidade, eficiência, tudo que está lá no artigo 37 caput da Constituição, que nós já estudamos esse semestre. E aí você lembra, eu tenho certeza que você lembra. Lembra, tem que lembrar. Tem que lembrar. Bom, e por isso, né, justamente por seguir o regime de direito público, o Estado está preso, né? Ele está preso ao princípio da legalidade restrita ou da estrita legalidade. Lembra do princípio da estrita legalidade? É o outro lado do princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, ele tem uma legalidade ampla. O princípio da legalidade possui um princípio amplo, que é o que é utilizado para nós, que está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Lembra disso? Tá? A legalidade ampla, a legalidade em sentido lato sensu, né? Que está lá estampada no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Né? Esse é o princípio da legalidade para nós, particulares, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, direito privado. Mas, por outro lado, o princípio da legalidade ele tem um viés estrito. Ele tem um outro lado da moeda, que é o lado estrito, que é voltado para o poder público, para as pessoas jurídicas de direito público. E o princípio da legalidade para o poder público, para as pessoas de direito público, está estampado lá no artigo 37 da Constituição e diz o quê? Ao contrário, né? É ao contrário do particular. Enquanto os particulares podem fazer tudo que a lei não proíbe, né? A administração pública, o poder público, o Estado, as pessoas jurídicas de direito público só podem fazer aquilo que a lei expressamente permite. Tá? Então, o poder público, ao contrário do particular, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente lhe permite. E aí você tem o outro lado do princípio da legalidade, chamado de princípio da legalidade estrita ou restrita legalidade. Tá? Bom, e aí, necessidades públicas básicas, né? Nós temos quais são as necessidades públicas? Basicamente, gente, e extraindo aí sempre que possível, né? Sempre que possível, estabelecendo um paralelo da Constituição,
Quando a gente fala em necessidades públicas, nós temos três necessidades públicas básicas. Tá? A primeira é a prestação de serviços públicos. A segunda é o desenvolvimento, é o exercício do poder de polícia cuja não é uma definição perfeita, mas uma excelente definição. Está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Não é uma definição perfeita. Depois nós vamos falar por que não é. Tá? E a terceira necessidade pública básica é a intervenção do Estado no domínio econômico. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, mas eu não quero dar spoiler, porque é o tema da nossa próxima aula. Tá? Intervenção no domínio econômico está lá no artigo 170 e seguintes da Constituição. Tá? Então não vou dar spoiler, vou falar bem pouquinho, tá? E aí a gente vê na próxima semana, na semana que vem. Gente, então, serviços públicos, né? O que são serviços públicos? São prestações, né? São atividades que têm uma utilidade ou uma comodidade material, ou seja, que são em proveito, né? Que podem ser fruíveis, né? Então são prestações, são entregas de um serviço, né? Que pode ser gozado pelos administrados, que pode ser usufruído diretamente pelos administrados, tá? E que é prestado ou diretamente pelo Estado, no caso dos serviços primários, por exemplo, ou então por alguém que lhe faça às vezes, é o caso da concessão de serviço público. Né? Aquela empresa que faz a conservação da BR-116, a rodovia Presidente Dutra, né, que você paga pedágio, bem caro, aliás, né, que faz a conservação da avenida, da rodovia, eles exercem um serviço público? Naturalmente que sim. Naturalmente que sim, um serviço público de extrema relevância, que é a conservação, né, de estradas e rodovias, né, prestação de socorro ali ao longo da rodovia, etc. Sinalização, né, obras para o melhoramento da rodovia, obras de conservação e etc. É serviço público? Sim. É prestado pelo Estado diretamente? Não. É um serviço público, mas que é prestado por um particular, né, por uma empresa, por uma pessoa de direito privado, né, uma pessoa jurídica de direito privado, em regime de concessão de serviço público. Então houve toda uma licitação, um processo licitatório, né, para que o Estado selecionasse, né, para que o poder público, no caso a União, selecionasse melhor pessoa jurídica de direito privado para exercer aquele serviço utilizando técnicas de seleção que estão lá na Lei 8666 de 1973, né, que vocês vão estudar exaustivamente em direito administrativo. Né, melhor critério do técnica e preço, enfim. Né? E essas prestações são feitas sob o regime jurídico de direito público. E existem várias... e daí, né, justamente daí, existe uma série de decorrências. Né? As principais são justamente a incidência do regime jurídico administrativo, com todos os seus princípios e regras. Sobretudo, né, os dois grandes pilares do regime jurídico administrativo, que são a indisponibilidade do interesse público, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Né? Então, na verdade, essas prestações de serviços públicos, ainda que sejam feitas por particulares, né, em colaboração com o poder público, ocorrem sob a égide do regime jurídico administrativo, e você tem uma série de decorrências a partir daí. Né? Responsabilização, por exemplo, é objetiva. Né? Você tem várias regras que, inclusive os particulares, quando eles prestam esse tipo de serviço, eles precisam observar. Tá? Então, basicamente, quando a gente tem serviços públicos, a gente fala disso. E, claro, né, toda uma gama, existem inúmeros tipos, né, de serviços públicos. Existem serviços públicos de naturezas extremamente diversas. Né? Prestação de saúde, de educação,
de moradia, de mobilidade urbana, de cultura, de sei lá o quê, né? Existem vários tipos de serviços públicos diferentes, né? Vários de alimentação, enfim, né? Lazer mesmo, né? De lazer, enfim, existe toda uma gama, uma pleiade gigantesca, né? Uma pleiade gigantesca de serviços públicos, né? Que vão de fornecimento de água, de esgoto, de iluminação elétrica, de pavimentação, né? De construção de rodovias, estradas. Tá, eu acho que é um conjunto que não daria pra gente enumerar aqui, né? Perderia aqui o resto da tarde e boa parte da noite, provavelmente, enumerando, né? Comunicações, vai vendo na minha cabeça, eu vou falando. Comunicações, acessibilidade, né? Enfim, eu não vou nem ficar tentando mais, não vou nem ficar tentando mais pensar em algum, porque são inúmeros, né? Você tem ainda, né, a segunda necessidade pública, que é o poder de polícia. E o poder de polícia, como eu disse para vocês, ele está lá no CTN, no artigo 78, né, do Código Tributário Nacional. Tá? Então você digita CTN e vai para ctn.org, eu não sei o que é isso. É o Centro de Tradições Nordestinas. Não, não é isso que eu quero. Geralmente, quando você coloca CTN, vai aparecer isso mesmo. Tá? Então você bota só CTN, Código Tributário Nacional. Agora sim, agora chegamos onde nós queríamos. Artigo 78, tá? Tá aqui. Tá? Então, olha só. O artigo 78, ele contém uma boa definição do que é poder de polícia. Não é uma definição completa. E se você seguir à risca essa definição, você vai errar. Você vai errar. Eu disse que ela é uma boa definição. Eu não disse que ela é uma definição completa. Depois nós vamos ver o que falta aqui. Tá? Então vamos dar uma lida no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Gente, eu diria que a primeira parte desse artigo está perfeita, tá? Que vem até aqui, ó, em razão do interesse público, tá? Isso aqui está perfeito. O problema é quando ele limitou, tá? Quando o artigo limitou o poder de polícia a alguns interesses jurídicos. Segurança, higiene, ordem, costume, disciplina. Não é só isso. Tá? Quando o CTN, né? Esse texto, né, foi incluído, né, quando esse artigo foi incluído no CTN, quando esse artigo foi incluído no CTN, na verdade foi estabelecido um rol taxativo do poder de polícia. Ou seja, o poder de polícia somente nessas situações, para esses bens jurídicos tutelados, segurança, higiene, ordem, costume, e não é só. Tá? O poder de polícia, ele vai muito além. Então, na verdade, para você ter uma excelente definição do que é poder de polícia, você vem até aqui, ó. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. Perfeito. Por quê? Porque não são só apenas nessas circunstâncias que a administração pública exerce o poder de polícia. Tá? Exerce o poder de polícia. Não é só. Tá? Então, o grande problema do artigo 78, apesar de fornecer uma boa definição do poder de polícia, é que ele limita, né? Ele estabelece um rol taxativo em que se dá o exercício do poder de polícia, e isso não está correto. Tá? Então, se a gente tivesse que resumir, né, a gente poderia dizer que o poder de polícia é a aptidão
da administração pública em razão do regime jurídico administrativo. O que é regime jurídico administrativo mesmo, gente? É o conjunto de normas de direito público, que é espalhado por todo ordenamento, né, que confere direitos à administração pública e a coloca em condição de supremacia em relação ao particular. Você tem que lembrar que na relação com o Estado, o indivíduo quase nunca, raríssimas exceções, só nos atos de gestão, por exemplo, mas quase nunca o indivíduo está em condição de igualdade. Ele sempre está abaixo. Ele sempre está com menos direitos do que a administração pública. Tá? Então, regime jurídico administrativo é o conjunto de normas de direito público que é espalhado por todo o ordenamento jurídico e que confere uma série de prerrogativas à administração pública, colocando-a em condição de superioridade em relação ao particular. Você tem que se lembrar que não existe um código de direito administrativo. Tá? Não existe um código. As leis, né, as normas jurídicas de direito administrativo, elas são leis esparsas. São leis que estão espalhadas pelo ordenamento. Tá? Estão espalhadas pelo ordenamento. Elas não foi tudo reunido em um código. Tá? Não foi tudo reunido em um código de direito. Isso não existe. Isso não existe. Tudo bem? E aí, né, claro, a aptidão de administração pública em razão do regime jurídico administrativo para restringir o exercício de direitos individuais em razão do interesse público. Em razão do interesse público. Tá? Então, basicamente, isso é poder de polícia. Tá? E não acontece somente naquelas condições que está lá no CTN, no Código Tributário Nacional. Ou, se você quiser, no Centro de Tradições Nordestinas. Tá? Então, não são somente naquelas situações. Não são somente naquelas situações. Tá? Então, exemplo, eu tenho um imóvel na frente da praia. Posso construir ali um prédio de 10 andares? Não, porque no município o poder público somente autoriza a construção de prédio de 3 andares. O que é isso? Poder de polícia. Você limitou, né, o poder público limitou, né, o exercício de um direito individual, de um direito dos indivíduos, em atenção ao interesse público. Você tem, nesse caso, uma limitação, né, uma limitação. É um tipo de intervenção do Estado na propriedade, é uma limitação administrativa, mas que é uma decorrência do poder de polícia. Tá? Nós vamos estudar em direito administrativo as intervenções do Estado, por exemplo, na propriedade privada. Né? Desapropriação, tombamento, servidão administrativa, requisição, ocupação, né? e outras mais. Dentre elas, a limitação administrativa, que é o exemplo que eu dei agora, que é uma decorrência, que é uma manifestação do poder de polícia. Tá? Então, intervenção na propriedade, por exemplo, intervenção na liberdade, tudo isso pode ser manifestação do poder de polícia. Tá? Do poder de polícia. Tudo bem? Tá? Então, é isso aí. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que eu falei bem claro, né? Acho que não tem maiores problemas, não. E por fim, temos ainda como uma necessidade jurídica, né? Uma necessidade pública, a intervenção do Estado no domínio econômico. Tá? Você tem, né, o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele se pauta na atividade econômica, ele se pauta por um princípio extremamente importante, que é o princípio da livre iniciativa, tá? Que é um dos fundamentos da República, lá no artigo 1º, inciso 4º. A livre iniciativa depois é repetida no artigo 5º, que trata dos direitos individuais e coletivos, né? Artigo 5º, inciso 13, tá? Que é livre, né, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas ali as limitações, né, que o poder público exigir. E depois ela é repetida ainda no artigo 170. Desculpa. Eu acabo me empolgando, acabo falando demais e não engoli mosca não, mas acaba secando a goela. E o princípio da livre iniciativa depois é repetido lá no artigo 170, parágrafo único,
que é o que cuida dos princípios da atividade econômica, dos princípios da atividade econômica. Tá? Então repete basicamente o que já estava. Só que o princípio da livre iniciativa, princípio, aliás, extremamente importante, mas você tem que lembrar que não existe direito absoluto. Né? Então o princípio da livre iniciativa ele não é absoluto. Né? Ele não é absoluto. Ele segue certas regras, e possui algumas limitações, né, que são impostas pelo Estado para o bom exercício da atividade econômica. Bom exercício da atividade econômica. Então, vamos lá. Eu não vou falar disso. Deixa quieto. Pega isso aqui, coloca numa gavetinha. Tá? Não esquece não, deixa lá. Porque nós vamos voltar semana que vem. O feriado é só segunda-feira. Né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, né, a antecipação do feriado de 9 de julho para segunda-feira. Segunda-feira vai ser dia 25 de maio. Né? Então o feriado é só na segunda. Sexta-feira estaremos juntos, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para falarmos sobre intervenção do Estado no domínio econômico. Então eu não vou falar mais sobre isso hoje, porque senão eu vou dar spoiler. E eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Tá? Então deixa isso aqui, guarda isso aqui lá, nós vamos falar semana que vem. Tá? Gente, então nós vimos que nós precisamos, né, de despesas públicas, justamente para, não sei por que não animou, mas enfim, precisamos de despesas públicas para custear o funcionamento da máquina pública, o funcionamento do Estado. Tá? O funcionamento do Estado. Então o Estado precisa de recursos para que ele possa exercer as suas atividades, satisfazer as necessidades públicas e, com isso, atingir os fins a que se destina. Né? Mas a nossa Constituição ela estabelece uma série de requisitos e de regras para que o poder público faça isso. Né? O direito financeiro, né, o sistema financeiro, vem regular justamente como o Estado faz isso. Como que ele faz isso? Como que ele pode fazer isso? Então essa é a grande importância do sistema financeiro. Né? A nossa Constituição ela adequa, ela prevê, né, que o poder público, o Estado, e isso eu falo para todas as pessoas políticas, né, União, Estados, Distrito Federal e município, todas as pessoas políticas precisam se planejar. Então a Constituição, o Constituinte originário, quando ele se debruçou sobre essa questão, né, quando ele se debruçou sobre o sistema financeiro da República Federativa do Brasil, ele colocou que o investimento, né, os gastos públicos precisam ser planejados. E aí, o Constituinte vinculou os gastos públicos a documentos, melhor dizendo, né? Não a mas a documentos diferentes, que são os orçamentos. Então o Estado precisa se programar, e os orçamentos, na verdade, são grandes planejamentos para o exercício das funções financeiras do Estado. Tá? Então o orçamento ele contém as expectativas, né? Ele trabalha, na verdade, o orçamento ele trabalha com 4 critérios que vocês vão estudar em direito financeiro, né? Que são o crédito, o débito, né? O crédito, o débito, a receita e despesa. Crédito, débito, receita e despesa. Tá? Basicamente é isso. Vai ter um pouquinho de contabilidade, mas bem pouquinho. Né? Bem pouquinho. Então, na verdade, a Constituição brasileira estabelece lá no artigo 166, né, que os gastos públicos, né, os investimentos públicos, o sistema financeiro, ele deve ser planejado por meio de documentos que são chamados orçamentos. Orçamentos são justamente como o poder público, como a administração, como o Estado, e aí eu falo todas as pessoas jurídicas de direito público, todas as pessoas da administração pública direta, né, as pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios, como cada uma delas planeja fazer investimentos. Então os investimentos, eles... aqui a teoria fica um pouco distante da realidade. Né? A teoria é, né, que todos os investimentos devem ser previamente planejados, né, nesses documentos chamados orçamentos.
né? Os orçamentos. As leis orçamentárias, elas servem para isso. Tá? De modo que o artigo 167 estabelece, preso ao princípio da legalidade, o princípio da legalidade restrita, que não pode haver nenhuma despesa, o Estado brasileiro, né? Isso em âmbito federal, estadual, municipal ou distrital, não pode fazer nenhum tipo de despesa que não esteja prevista no orçamento. Não esteja previsto no orçamento. O Estado vai gastar 1 centavo, ele tem que dizer para onde vai esse 1 centavo, no que ele vai gastar, e ele tem que dizer onde veio, de onde veio. Tá? Por quê? Gente, porque toda despesa tem que corresponder a uma receita. Tá? Então, se o município de Caçapava vai gastar R$1.000 numa creche, ele tem que dizer de onde veio esses R$1.000. De onde veio? Então, recebeu R$1.000 da tributação sobre serviços, do ISS, tá? Do ISS. Recebeu R$1.000, recebeu, R$5.000 da tributação do ISS, do Imposto sobre Serviços. Aí ele diz, vou gastar desses 5.000, eu vou gastar R$1.000 na educação, eu vou gastar 1.500 na saúde e eu vou gastar mais 2.500 na segurança pública, por exemplo. Tá? Então, primeiro, ele determina, ele calcula, né? Ele estipula as receitas que ele pretende ter, as receitas que ele espera ter, e depois ele vincula essas receitas a despesas. Você não pode ter R$1.000 voando. Não, tem R$1.000 que eu vou investir na saúde. Não, peraí. Esses R$1.000 que você vai investir na saúde vieram da onde? Vieram da onde? De onde você tirou esses R$1.000? Tá? É o princípio da vinculação, né, da receita à despesa. Tá? O princípio da receita à despesa. Então, exemplo. A União vai injetar 60 bilhões para os estados. Opa, tem que dizer de onde veio esse dinheiro. 60 bilhões a União está tirando da onde? Está tirando da onde? Ela vai ter essa despesa, né, atualmente, né, vai ter essa despesa com os estados. Ela está tirando esse dinheiro da onde? Que senão depois vira uma zona, né? Depois você não consegue mais fechar a contabilidade. Porque você não sabe mais de onde saiu aquele dinheiro. Aí você não sabe se aquele departamento tem crédito, tem débito, você não sabe. Tá? Então, toda despesa corresponde a uma receita. Você não pode ter despesa voando. Tá? Aquela despesa que o poder público vai fazer, seja a União, seja o Estado, enfim, tem que ter vindo de algum lugar. E o orçamento é o local para ele dizer de onde veio, né, de onde veio o dinheiro e para onde vai. Né? A gente passa a vida inteira se perguntando de onde viemos, para onde vamos, etc. O dinheiro público não. O dinheiro público você tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai. De onde ele veio e para onde ele vai. Tá? E você não pode ter nenhuma despesa que não esteja prevista no orçamento. Né? Nenhuma despesa que esteja prevista no orçamento. Claro que existem algumas exceções, né? Despesas extraordinárias. Claro que essa situação mesma, né, estabelece uma série de... Né, no final do ano passado, é provável que os chefes do executivo da União, dos estados e dos municípios não sabiam que nós íamos ter uma situação como essa esse ano. Isso estabelece para o poder público essas flutuações. Né? Mas vejam, para a União poder descumprir o orçamento que ele estabeleceu lá em 2019 para 2020, ele precisou de autorização judicial. E aí o Supremo Tribunal Federal foi e autorizou nessa situação extraordinária, que a União descumprisse o orçamento. Mas vejam, é uma situação absolutamente extraordinária. Né? Então esse ano, a União e nenhum dos outros poderes, né, nem os estados, nem o município, nem os municípios, vão conseguir cumprir as leis orçamentárias. Não vão conseguir, porque tudo que foi planejado em 2019, né, não aconteceu. Ou muito do que foi planejado não aconteceu. E as pessoas políticas tiveram vários gastos que elas não estavam esperando que teriam. Né? Então você tem despesas extraordinárias que permitem, né, em situações excepcionais, permitem essa flexibilização no orçamento. Mas vejam, ainda assim,
para o poder público, né, para a União, descumprir o orçamento, ela precisou de autorização do Poder Judiciário. Ela precisou de autorização do Judiciário. Tá? Então, o Brasil adota esse chamado orçamento-programa. Né? A Constituição prevê que esses documentos, chamados orçamentos, têm que estabelecer planos, diretrizes, metas a serem cumpridas para estipular de que maneiras as pessoas políticas vão investir seus respectivos orçamentos. Né? De que forma o Estado de Caçapava, de que forma o município de Caçapava vai administrar os seus recursos. Né? De que forma o município de Caçapava vai investir recursos em 2021. Ele precisa fazer um orçamento esse ano, dizendo o que ele pretende arrecadar, né? De quanto ele pretende arrecadar, e estabelecendo ainda como ele pretende investir. Então, os orçamentos, eles são verdadeiras diretrizes, né? Diretrizes a serem cumpridas pelo Estado. Esse é o orçamento-programa, que provavelmente não era o que você estava pensando. Não era o que você estava pensando. Eu aposto em OAB que você estava pensando em outra coisa, né? Quando você viu aí o orçamento-programa. Não é isso. Tá? Vamos para frente? Alguma dúvida aqui, gente? Eu acho que não, né? Bom, então, gente, quando a gente fala de orçamento, a Constituição trabalha com 3 diferentes. Tá? Na verdade, são 3 leis que valem tanto para a União, tanto a nível federal, nível estadual, distrital e municipal. Tá? São 3 leis diferentes. Estão lá no artigo 165, tá? Incisos 1, 2 e 3. Você tem, em primeiro lugar, o plano plurianual, tá? Que é uma proposta de 4 anos, é quadrienal, né? De 4 em 4 anos é feito um novo plano plurianual. Tá? Você tem a LDO, a famosa LDO, que você provavelmente já ouviu várias vezes no jornal, né? Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E depois você tem a Lei Orçamentária Anual. Você tem a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual. Tá? Bom, então o plano plurianual, também não sei porque que não animou, mas enfim. Né? O plano plurianual, como eu disse, né, é uma lei temporária, né? É uma exceção. Via de regra, as leis elas não têm prazo para acabar. Né? Como vocês aprenderam lá com o professor de introdução ao estudo do direito, não sei quem fui, né? Que, via de regra, né, não se destinando à vigência temporária, a lei vigorará até que outra revogue. Lembram disso? Isso está lá oh meu Deus, na LINDB, né? Eu ia falar a Lei de Introdução ao Código Civil. Não é mais Lei de Introdução ao Código Civil. Né? Na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né? Não se destinando à vigência temporária, a lei em vigor permanecerá assim até que outra a revogue. E aqui você tem exceções. Né? Você tem leis que são temporárias, leis que a própria Constituição estabelece que serão temporárias. Tá? Então a própria Constituição estabelece, né, que o plano plurianual ele será quadrienal. Tá? Como é que funciona? É assim, as 3 leis são 3 leis de competência do chefe do executivo, tá? Tanto a nível federal, estadual, distrital ou municipal. Tá? Então são 3 leis de competência privativa do executivo em cada esfera de governo. Tá? Então compete ao presidente da República, ao governador do estado ou do Distrito Federal, ou ainda aos prefeitos, tá? A cada 4 anos estabelecerem o plano plurianual. Tá? Claro, é um projeto de lei, né? O plano plurianual é um projeto de lei, ele é feito pelo chefe do executivo e enviado à Casa Legislativa ou, no caso da União, ao Congresso Nacional para aprovação. Tá? Então, como é que funciona? Tá? Então, no segundo ano do mandato, né, o mandato do chefe do executivo no Brasil é de 4 anos, né? Permitido uma reeleição. Então, o mandato é de 4 anos. No segundo ano do mandato, o chefe do executivo faz esse projeto, tá?
na verdade, no finzinho do primeiro ano, né, no finzinho do primeiro ano de mandato, ele faz esse projeto que vai vigorar para os 3 últimos anos do mandato dele, né, os 3 últimos anos do mandato dele, segundo, terceiro e quarto, né, segundo, terceiro e quarto, e primeiro ano do chefe do executivo seguinte. Primeiro ano do chefe do executivo seguinte. Tá? Então, vamos supor que, se Deus permitir, próximos 4 anos não serão o presidente, enfim, né, o indivíduo lá, né, o indivíduo lá. Não serão eles, será uma pessoa, se Deus quiser, melhor. Melhor político, melhor ser humano. No primeiro ano do mandato dele, né, vamos supor que vai ser sei lá, não sei, Joãozinho, seu João das Couve. Vai ser o seu João das Couve, o próximo presidente da República. Tá? Então, vai ser eleito 2021 para começar o mandato 2022, não é isso? 2022, acho que é isso mesmo. No primeiro ano do mandato dele, ele ainda vai estar preso ao plano plurianual estabelecido pelo Bozo. Ainda vai estar preso. Somente no finalzinho do primeiro ano do mandato é que o seu João das Couve, presidente da República, vai elaborar um novo projeto, né, de um plano plurianual para os 3 últimos anos do mandato dele e, de novo, primeiro ano do mandatário seguinte. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. O plano plurianual, o que é, gente? É um programa de investimentos a longo prazo. É um programa de investimentos a longo prazo. São diretrizes de médio e longo prazo. Né? Médio prazo, mais ou menos, médio a longo prazo. Né? São diretrizes gerais de como o poder público vai se comportar com relação aos seus investimentos nos próximos 4 anos. Quais são os ramos a privilegiar? Quais são os ramos a fomentar? Quais são os ramos que receberão mais recursos? Na verdade, são realmente um planejamento de médio prazo para o poder público nos próximos 4 anos. Basicamente é isso. Acho que eu não tenho como colocar de uma forma melhor. Tá? Depois, você tem a lei de diretrizes orçamentárias. Tá? A lei de diretrizes orçamentárias é uma lei que visa orientar os orçamentos fiscais da Seguridade Social e de investimentos. Então, na verdade, dentro do plano plurianual, considerando aquilo que está no plano plurianual, você tem a lei de diretrizes orçamentárias que esmiuça um pouco mais o plano plurianual, tá? E orienta o orçamento fiscal, ou seja, de que formas o Estado, o poder público, vai gastar, né, as suas receitas tributárias, ou seja, o que ele recebeu a título de tributos, né? O orçamento da Seguridade Social ainda, né? E investimentos. De que forma ele vai fazer esses investimentos. Tá? Na verdade, você tem uma visão do macro que vai passando para o micro. Né? Plano plurianual é uma visão macro de médio e longo prazo. Né? A LDO é uma visão um pouco menor, uma visão média mais ou menos, uma visão que visa esmiuçar o que está lá no plano plurianual, e a lei de diretrizes orçamentárias ainda estabelece, então, né, ali os limites da lei orçamentária anual. E a lei orçamentária anual, aí sim, é ela quem especificamente estabelece as receitas e as despesas para o próximo exercício. Então é somente na lei orçamentária anual é que o Estado efetivamente vai dizer, dentro do que foi fixado na LDO, dentro do que foi fixado no plano plurianual, quanto ele estima receber e para onde vão, melhor dizendo, né, os recursos que ele espera receber. Né? Então, basicamente é isso. Você vai esmiuçando, né, do macro, passando até chegar no micro. Basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. É lá no orçamento anual, né, na lei orçamentária anual, que ele diz quanto que vai para a educação. E aí dentro da educação, pagamento de funcionários, compra de materiais, infraestrutura, contratações, lícitas, enfim. E aí dentro do orçamento anual é que o Estado vai especificando, né,
matematicamente, ali, planilhada, de forma planilhada, né, quanto especificamente de recursos vão para cada área. Saúde, então, de novo, pagamento de funcionários, né, contratação de servidores, compra de materiais, licitações, obras, infraestrutura, enfim. E aí ele vai especificando, né? Ele vai especificando e, claro, seguindo as diretrizes tanto da LDO quanto do plano plurianual. Tá? E aí, meus caros, né? Aí, meus caros, para a gente terminar, eu imagino que vocês estão cheios de trabalho, cheios de tarefas, de atividade. Eu pensei em ir direto ao ponto, né? Para a gente ter uma aula efetiva, né? Uma aula efetiva. Depois eu vou passar o material direitinho para você estudar, para você poder estudar, tá? Os princípios orçamentários, que alguns deles estão explícitos na Constituição, outros são princípios implícitos, né? Outros são princípios implícitos, não estão expressos na Constituição, mas são uma decorrência do próprio regime jurídico administrativo da legalidade estrita, né? Da legalidade restrita. Tá? O primeiro princípio, então, é o princípio da legalidade, que no caso do direito financeiro está lá no artigo 167, incisos 1 e 2 da Constituição, tá? Que estabelece justamente que não pode existir despesa que não esteja prevista no orçamento, né? Ou que não possua fonte de custeio, é aquilo, né? Você não pode ter uma despesa voando. Toda despesa tem que ter obrigatoriamente uma fonte de custeio. Né? De onde veio o dinheiro que o município de Caçapava vai gastar na educação? Ah, veio da tributação, veio de multas, veio, sei lá, não sei de onde veio. Né? Veio de repartição de receitas tributárias do Estado de São Paulo, né? Enfim. Tá? Temos ainda o princípio da anterioridade, ou seja, o orçamento, né, ou os orçamentos, eles devem ser aprovados sempre antes do início do exercício. Tá? Então, o orçamento de 2020, o município de Caçapava teve que aprovar até o dia 31 de dezembro de 2019. É uma exigência constitucional. Se perdi a concentração aqui, gente, desculpa. Se a Casa Legislativa, né, se a Câmara Municipal, se a Assembleia Legislativa, se o Congresso Nacional não aprovar as leis orçamentárias até o fim do exercício, eles não podem sair de recesso. Em outras palavras, eles não podem sair de férias de final de ano. Tá? Eles têm que ficar em sessão, eles têm que permanecer em sessão até que eles consigam aprovar a lei orçamentária, as leis orçamentárias. Tá? Não faz recesso, eles não saem de recesso. Por isso, geralmente, as leis orçamentárias são votadas no apagar das luzes, né, do fim do ano. A última coisa que eles fazem, né, é aprovar a lei orçamentária e, né, depois disso, o último a sair apaga a luz, ou, se você preferir, você tem ainda outro jargão que é PT, saudações. Né? Então, geralmente, a última coisa que eles fazem, depois disso, eles podem sair em recesso, podem sair de férias. Né? Temos ainda o princípio da universalidade, que é o princípio que prevê que todas as receitas e todas as despesas esperadas devem estar no orçamento. Claro que esse princípio não é muito seguido, né? E o mecanismo que o nosso presidencialismo de coalizão encontrou é justamente remendar as leis orçamentárias para permitir as emendas parlamentares, né? A fim de que o executivo consiga quórum para aprovar eventuais projetos de seu interesse. Né? Princípio da unidade. É claro que o orçamento não pode ser visto como uma única peça, afinal, nós temos 3 orçamentos distintos: o estabelecido no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. Né? Então, nós temos 3 peças diferentes, mas eles têm que ser vistos como um conjunto harmônico. Tá? A lei orçamentária anual precisa guardar, né, precisa preservar aquilo que é estabelecido na LDO, e a LDO, por sua vez, tem que guardar a estrita consonância com o que está lá no plano plurianual. Tá? O princípio da exclusividade, no sentido de que o orçamento não pode conter disposições que não seja previsão de receita e despesas. Exemplo,
a lei orçamentária não pode ser usada, por exemplo, para nomear funcionário público. Não pode. Ela não pode fazer nada que não tenha relação com orçamento. Nada. A lei orçamentária, ela espera, né, calcula ali o que ela espera de receitas e o que ela antecipa de despesas. E só. E só. Tá? É isso. A lei orçamentária, ela não pode fazer mais nada que não esteja vinculado a disposições de natureza orçamentária. O princípio da não afetação da receita dos impostos, princípio importante. Você tem que lembrar que os impostos são tributos que têm como característica a não vinculação, eles não são vinculados a nenhum gasto específico. Tá? Significa dizer o quê? Significa dizer que o que aquele ente da federação, o que aquela pessoa política aufere de receita tributária decorrente de impostos, veja, impostos. Não estou falando de taxa, não estou falando de contribuição, estou falando de impostos. Tá? Ela pode usar onde ela quiser. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, recebe a verba, né, recebe a receita tributária do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Né? De que forma o Estado de São Paulo tem que gastar esses recursos? Ele vai gastar da forma que ele quiser. Claro, dentro daquilo que a Constituição determina. A Constituição determina a repartição das competências tributárias, né? Então, a receita que o Estado de São Paulo tem com o IPVA, por exemplo, ele é obrigado a repartir um quinhão com os municípios, 15%, se eu não me engano, com os municípios, né? Mas e o dinheiro que fica para ele? Ele gasta como ele quiser. Dentro, claro, das exigências que estão lá na Constituição. O artigo 167, inciso 4, estabelece que a Constituição prevê uma estipulação de percentuais de verbas, né, de receitas tributárias decorrentes de impostos para saúde e para educação, para saúde e para ensino. Tá? Mas fora disso, fora das exceções constitucionais, aquela pessoa política é livre para investir as receitas tributárias decorrentes dos impostos como ela quiser. Professor, você quer dizer que a receita tributária do IPVA, o Estado de São Paulo não precisa usar na manutenção da malha viária, por exemplo, que ele pode usar para outras coisas que não transporte? Pode. Nossa, professor, pode usar para pagar funcionários da saúde? Pode. Pode. Não tem nada a ver, porque aquele dinheiro é fruto de pagamento de IPVA, ele tem que ser usado em estrada, recapeamento de estrada, ele tem que ser usado em obras públicas de ruas, estradas, avenidas, pontes. Não, o Estado de São Paulo vai usar como ele achar melhor, respeitando, claro, as obrigações constitucionais, né? Obrigações constitucionais, inclusive, de repartição da receita tributária. Né? Vocês viram na aula passada que a receita dos tributos, a União repassa, né? A União divide com os municípios, e os estados, a União divide com os estados, e os estados, por sua vez, dividem também a sua receita tributária com os municípios. Né? Depois nós temos o princípio da anualidade, vale sobretudo para a lei orçamentária anual, né? Um novo orçamento a cada 12 meses, e, claro, o início da vigência da lei orçamentária tem que coincidir com o início do ano civil, que é, no caso, vocês sabem, via de regra, 1º de janeiro. Se bem que depois disso, dessa situação atual, eu não sei de mais nada. Né? Vai que eles encerram o ano de 2020 já, né? Eu não acharia ruim não, pra falar a verdade. Enfim, né? A lei orçamentária anual, ela tem vigência temporária, ela é uma exceção, né? Ela é uma exceção. Eu não sei que eu gravei a palavra. Ela é uma exceção, né, ao que está disposto lá na LINDB, né? E a própria Constituição estabelece que as leis orçamentárias são leis temporárias, né? A proibição de estorno de verbas, o que é isso? É o remanejamento de verbas. Na lei orçamentária, o poder público determinou que ele ia investir R$1.000 na educação. Aí ele chega na hora de executar a lei, né, na hora de executar o orçamento, ele pega aqueles R$1.000 que ele disse que ia para a educação e aplica na saúde. Pode? Não. Não. Tá? Não. Ele não pode usar para
fins diversos, aquela receita que ele já havia comprometido na lei orçamentária. Claro que a exceção é desde que tenha autorização legislativa. E é aqui que entram as emendas parlamentares, tá? Aquelas emendas parlamentares que vocês conhecem, né? Que são aditamentos às leis orçamentárias, elas entram aqui. Elas entram assim. Tá? Então, a União, ou o Estado de São Paulo, ou o município de Caçapava, tinha previsto tantos milhões para educação, ou saúde, ou segurança, enfim. E aí, por meio de uma emenda parlamentar, é feito um aditamento na lei orçamentária e aquela lei, aquele dinheiro que ia ser utilizado, sei lá, na saúde do município de Abadiânia de Goiás, foi o primeiro que me veio à cabeça aqui, terra do João de Deus, está preso, graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, né? Vai ser utilizado agora no município de Itabira, né, por exemplo. Tá? É só um exemplo para você entender, só para você entender a diferença. Tá? Então, o poder público não pode remanejar verbas. Uma vez que ele se comprometeu na lei orçamentária, uma vez que ele se comprometeu a investir aquelas verbas naquele setor, ele é obrigado, pelo princípio da própria legalidade restrita, né? Ele é obrigado a investir nos termos que estavam lá, né? Salvo se ele tiver autorização legislativa. Tá? E por último, o princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio estabelece que as leis orçamentárias têm que disciplinar, têm que pautar pela igualdade entre receitas e despesas. Receitas e despesas têm que mais ou menos se equivaler. Né? É claro que em algumas situações, então lá no artigo 166, parágrafo 8º, que nós podemos ver, artigo 166, parágrafo 8º, está aqui, ó, artigo 166. É isso mesmo? Esse aqui é 166A, desculpa. 166, parágrafo 8. Está aqui, ó. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia específica autorização legislativa. Então, nessa situação, é possível que o orçamento seja positivo. Você tem um desequilíbrio positivo no orçamento. E aquele valor que antes era um débito que não foi aprovado, fica constituindo um crédito. Tá? Então você pode, nessa situação, ter constituído um crédito. Então você tem um desequilíbrio chamado de desequilíbrio positivo. A lei orçamentária tem um desequilíbrio positivo, ou seja, ela prevê mais receitas do que despesas. Tá? Ela não vai investir todas as receitas que ela tem. Mas inclusive por orientação constitucional, o orçamento nunca poderá ter um desequilíbrio negativo. A lei orçamentária nunca vai poder prever que ela vai gastar mais do que ela vai arrecadar. Tá? Não é possível. Nunca poderá ter um desequilíbrio negativo. Nunca poderá ter um desequilíbrio negativo. Tá? Claro que essa situação de agora é uma exceção? Sim. Né? Mas a lei orçamentária de 2019, de 2019 para 2020, né, para o exercício de 2020, não previa um desequilíbrio. É claro que o Estado brasileiro não vai conseguir cumprir a lei orçamentária. Né? Mas vejam que, para que isso acontecesse, ele ainda precisou de autorização do Poder Judiciário. Né? Gente, teria muito mais coisas que eu poderia colocar para vocês, tá? Muito mais coisas. Questão de repartição das receitas tributárias, questão de precatórios, questão de RPV, né, o regime de requisição de pequeno valor, né, requisição de pequeno valor, o RPV, tá? Mas eu quis dar aqui um panorama geral dentro do sistema financeiro, e eu imagino que agora você entende um pouco mais sobre o assunto, tá? Tem bastante coisa para ler, tem bastante matéria, eu vou ver se eu acho um livro bem legal na biblioteca virtual para vocês, tá? Basicamente é isso, tá? Eu imagino que vocês devam estar aí sobrecarregados, então eu pautei por algo bem enxuto, bem simples. Poderia até ir mais fundo, mas eu achei melhor a gente não cair dentro agora, né? Nós vamos ter uma disciplina só para fazer isso, então eu consigo depois trabalhar
mais com vocês, ou o professor consegue trabalhar mais com vocês, tá? E basicamente é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar alguns exercícios bem facinhos, bem tranquilinhos, e estou disponibilizando hoje a TED número 4, a TED 4, tá? Que vale um ponto também para N2, tá bom? Gente, um grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana. Segunda-feira é feriado, né, no estado de São Paulo, né? Mas vocês então não terão aula, mas sexta-feira estaremos aí. E aí nós vamos ver a intervenção do Estado no domínio econômico, na atividade econômica, que é o artigo 170 em diante, tá? Gente, grande abraço, tudo de bom para vocês aí, e eu estarei online no chat, lembrem disso. Então quem quiser tirar dúvidas, etc, tá? Estarei lá, vai ser um prazer para mim, tudo bem?